Queridos, nós estamos em dezembro, mês de festa, celebrações. Obrigado. Muito obrigado. E nós estamos na estação da generosidade. Se você nos visita, eu vou explicar o que isso significa. Desde o começo do ano, a cada trimestre, nós escolhemos uma das práticas do caminho de Jesus para elaborarmos os temas das mensagens a partir dessas práticas de Jesus, ok? Desde o início do ano foi assim. Nós estamos no trimestre focando em generosidade, ok? Afinal de contas, gente, Natal é a expressão da generosidade de Deus. Ao enviar o seu filho, é o ápice da generosidade, é o Natal, né? Então, a gente falou sobre deuses falsos em outubro, nessa estação da generosidade. Nós falamos sobre uma vida simples. E nesse mês a gente está falando sobre as mães de Jesus, ok? E antes de dar continuidade, eu queria fazer uma afirmação que você vai me ouvir ao longo de toda a pregação, que eu creio que Deus é capaz de transformar toda a tragédia da nossa vida em algo que vai glorificar o nome dele para toda a eternidade. Amém? Então esse é o meu objetivo aqui. É mostrar através da vida de uma dessas mulheres como Deus é capaz de tornar o mal em bem. Ok? E quando a gente analisa a genealogia de Jesus, a gente vê que Mateus cita 5 mulheres. E é por isso, e isso deu então o nome dessa série de mensagens, as mães de Jesus. Quem são elas? As mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1. E eu queria ler essa genealogia rapidamente com vocês, alguns versículos. Mateus 1, 1, diz assim: Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Olha o versículo 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi? Isso, vamos lá. Aí versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? Ok, essas duas mulheres, Tamar e Raabe, foram citadas na primeira mensagem dessa série. Se você quiser ouvir essas mensagens, como Deus transforma a nossa vida, e o que a gente pode aprender através dessas mulheres, na mensagem número 1 no YouTube ou Spotify. E aí vem então em seguida, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, ok? E Ruth nós vimos no domingo passado, ok? Obed gerou Jessé. Então chegamos na mensagem de hoje, versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, né? Davi gerou Salomão. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba. Agora uma coisa muito interessante, viúva de Urias. E a gente vai ver então como Deus graciosamente coloca Batseba e Urias na genealogia de Jesus. E o que isso tem a ver comigo e como a gente pode ser abençoado através dessa história. Ok? E o que eu acho muito relevante na escolha dessa série, né, As Mães de Jesus, é porque a gente tem que ressaltar o fato dessas 5 mulheres estarem na genealogia. Por quê? Porque as mulheres não tinham crédito na cultura judaica. O testemunho de uma mulher não valia de absolutamente nada. Então, quando alguém precisava de testemunhas para testificar alguma coisa, a mulher não servia, por incrível que pareça. Então, a gente vê ao longo da história a mulher ser marginalizada, inferiorizada ao longo de toda a história. Nós fomos influenciados por pensadores ao longo de toda a história, especialmente o pensamento grego. Você quer ver o que Sócrates, por exemplo, falava sobre mulher? Ele falava que a mulher era um castigo divino. Platão, gente, nós vivemos num pensamento grego platônico, é isso que rege o pensamento ocidental hoje. Platão falava que a mulher é a forma degenerada da perfeição masculina. Por que eu estou falando isso? Gente, isso está impregnado na nossa cultura. Você aceite ou não, isso é um fato. Você tem que aceitar que a mulher foi marginalizada ao longo da história.
Os judeus entendiam que o pecado entrou no mundo por causa de Eva. Logo, a mulher era a culpada. Ou seja, um fariseu ele acreditava que uma mulher, quando chegasse perto dele, tinha que abaixar a cabeça. Quem eram esses? Os líderes religiosos judeus. Ok? Gente, olha só tamanha incompreensão, tamanho equívoco, né? O Talmud, que é o livro das leis judaicas, o Talmud, falava que as palavras da lei eram para homens e que era melhor jogar essas palavras fora se fossem dadas para mulheres. No Alcorão, livro dos muçulmanos, diz que se uma mulher desobedecer a um homem, leve-a para a cama e bata nela. Então, assim, onde eu estou querendo chegar com tudo isso? A Bíblia nunca inferiorizou a mulher. Deus nunca inferiorizou a mulher. Lógico que a mulher foi inferiorizada ao longo da cultura, inclusive judaica. Entretanto, Deus, a gente viu isso na primeira mensagem, quando criou o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher de maneira completamente iguais. A mulher nunca foi inferior ao homem na perspectiva do Criador. Ok? Quando a gente vê lá auxiliadora, e o pastor Pedro nos ensinou, era aliada, essa era uma função dada ao próprio Deus. E para deixar mais claro ainda, a palavra idônea, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, auxiliadora idônea, idônea significa de mesma compatibilidade. Logo, não existe inferioridade nenhuma da mulher em relação ao homem. E é por isso muito lindo ver Mateus fazendo questão de citar essas mulheres na genealogia de Cristo Jesus. A família de Jesus, a gente vê que não era perfeita. Todas essas mulheres tiveram algum problema no aspecto sexual, seja de julgamento, seja de ato, seja de crimes cometidos contra elas. Todas essas mulheres. E por isso é lindo ver pessoas que foram extremamente machucadas, Deus cuidando. Deus se importa, queridos. A gente não pode acreditar que Deus faz vista grossa aos acontecimentos trágicos da nossa vida, ok? A história de Jesus redime as histórias daquelas mulheres. E da mesma forma, a história de Jesus redime as nossas histórias, por pior que elas sejam. E é isso que a gente vai ver aqui. Porque cremos em um Deus que transforma tragédias em glória. A mensagem de hoje é sobre isso. É como Deus transforma tragédias em glória. E voltando então para o nosso versículo 6, Mateus 1:6, diz assim: Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão. É interessante como Mateus faz questão aí de mencionar as mulheres. Porque se ele fosse continuar ali no versículo 7, gerou Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Percebe? Ele fez questão de colocar Batseba aí. Ele fez questão, inclusive, de mencionar Urias. Ele poderia ter falado Batseba, esposa de Davi. E a gente vai ver por quê. Mas não, ele fez questão de mencionar essas duas pessoas. E é isso que eu quero, então, decorrer ao longo da mensagem. Eu quero contar essa história. Eu quero mencionar quem foi Jessé, quem foi Davi, quem foi Urias, quem foi Batseba. No finalzinho eu vou falar de Salomão, mas eu quero mostrar como tudo isso aponta para uma história de redenção no meio de tragédias. Ok? Então, hoje a gente dividiu a mensagem em 4 partes. Ascensão, queda, consequências e redenção. Ok? Então vamos começar então com a ascensão. Tudo começou com Saul. O povo de Israel pediu a Deus um rei. Nós não queremos você como nosso rei. Queremos um rei. Então Deus colocou Saul como rei de Israel e Saul não foi um bom rei. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. E então um profeta chamado Samuel foi levantado por Deus para falar para Saul que ele perderia o trono. Olha só, 1 Samuel 15:26. Samuel disse, como voz do Senhor para Saul: uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, Deus o rejeitou como rei de Israel. O que Samuel faz? Ele ouve a voz do Senhor e Deus fala para ele: vai lá na casa de Jessé
e você vai ungir um dos filhos de Jessé como novo rei de Israel. Então Samuel chegou lá na casa de Jessé e ele viu, se deparou com um cara alto, bonito e forte. Ele falou, é esse cara aí. O nome dele era o primogênito de Jessé, que era Eliabe. Só que quando ele olhou Eliabe e ele teve essa reação, com certeza Eliabe, Deus falou isso aqui ao coração dele. Versículo 7 do capítulo 16. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu rejeitei Eliabe, eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Depois de Eliabe vieram mais 5 irmãos. E esses 5 irmãos não foram escolhidos para ser rei de Israel. E aí, eu fico imaginando essa cena, todo mundo na sala. Não é, cadê os seus filhos de exceção? É esses aqui. Tá, mas não é nenhum desses. Esquisito, né? Então ele teve que fazer a pergunta para Jessé. Você não tem mais filho, não? Aí ele falou, tem. Tadinho de Davi, né? Tem o caçulinha que está lá no pasto, lá, tomando conta das ovelhas. Menininho, franzino. Está lá. Então falou, chama ele. Porque não é nenhum desses aqui, não. Quando Davi entrou na sala, o Senhor falou para Samuel, é esse aí. Pode pegar o óleo e ungí-lo. Quando ele ungiu, o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Davi. E ali ele foi consagrado rei. Tanto é que no capítulo seguinte a gente vê Deus usando Davi de uma maneira inesquecível. Davi derrota um gigante de Gate chamado Golias, apenas com uma funda, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele era um ungido do Senhor. Saul ficou bravo. Saul ficou com ciúmes, porque eles voltaram da guerra e canções estavam sendo entoadas por Israel. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Davi é melhor que Saul. Saul ficou com muita inveja e ciúmes e começou a perseguir a Davi, tentou tirar a vida de Davi mais de uma vez. Davi teve que fugir. E nesse tempo de fuga, ele conheceu alguns homens. Davi conheceu homens que eram fortes, valentes, corajosos, mas estavam renegados, estavam de escanteio. Sabe o que Davi fez? Fala, vem para cá, vamos formar um time, vamos formar uma equipe. Esses homens começaram a se tornar leais a Davi. Mais importante do que corajosos, esses homens eram os homens mais fiéis que Davi poderia ter. E a gente vê que a Bíblia fala inclusive de um pouquinho mais de 30 homens que eram chamados de valentes de Davi. Esses valentes de Davi, Davi não comia nada sem que esses homens comessem primeiro para descobrir se estava envenenado ou não. Esses homens dedicaram a vida deles para Davi. Eles eram os homens mais leais e fiéis que um rei poderia ter. Queridos, quem fazia parte desse time de valentes? Urias. Puxa, Urias fazia parte desse time. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver o que Davi fez. A gente está falando então da ascensão, né? Deixa eu concluir. Saul morreu, Davi assumiu o reinado primeiro de Judá, depois ele assumiu o reinado de todo Israel, de todas as tribos, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. No capítulo 7 de 2 Samuel, a gente vê uma aliança incrível que Deus faz com Davi, uma aliança extremamente importante. E aí, o que acontece? Davi começa a guerrear contra povos, nações, e ele começa a ganhar todas as batalhas. O nome de Davi ficou conhecido. O nome do Senhor ficou conhecido através de Davi. Ele não perdia mais nenhuma batalha. Davi tinha família, Davi tinha posses, poder, dinheiro, exército militar, fama. Ele era um rei querido por seu povo, prestigiado. Todos os inimigos o temiam. E aí chegamos então no capítulo 11 de 2 Samuel, que a gente vai ver então a queda. Houve a ascensão de Davi. Ele era o homem segundo o coração de Deus, mas a gente vai ver que inclusive homens segundo o coração do Pai podem cair. Então estamos em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1.
diz assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi enviou Joabe, que era o comandante do seu exército. Enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Mas Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Interessante, né? Porque Davi não sabia quem era Batseba, mas ele sabia muito bem quem era o marido dela. Por quê? Gente, Urias era um homem totalmente dedicado e leal a Davi. Davi sabia quem eram seus valentes. Ele já tinha fugido de Saul, ele já tinha montado um time incrível de guerreiros. E Urias estava entre os principais. O que Davi fez? Versículo 4 e 5. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem, Batseba. Ele teve relações com ela. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Eu sei que esse texto, essa passagem é conhecida como o adultério de Davi. Também respeito todas as posições, inclusive as contrárias às minhas. Eu creio de verdade que isso foi mais do que um adultério. Eu creio que foi um abuso de poder. Eu creio que Batseba não tinha a quem recorrer. A gente vê as leis lá de Deuteronômio, o que uma mulher deveria fazer em caso de abuso. Ela deveria gritar para que as autoridades e os juízes a salvassem, intervissem e julgassem. Mas era o próprio rei. Ela não tinha o que fazer. Ela não tinha como negar a palavra do rei. E, aliás, o fato dela ter ido ao palácio não significa de maneira nenhuma que ela estava indo em busca de algo. Por quê? O rei chamou. Ela poderia estar indo lá para receber a notícia de que seu marido morreu, que ele era um dos valentes de Davi. Ela poderia ter ido lá para receber honra, porque Urias merecia essa honra. Ele era um homem honrado. Isso vai ficar mais claro ainda mais para frente. Mas não foi isso que aconteceu. Houve um abuso. E as mulheres deveriam correr para o rei. Mas já que foi o rei, o que ela deveria fazer? Davi, como rei, deveria proteger não apenas as suas mulheres, suas filhas, suas esposas. Davi deveria proteger todas as mulheres de Israel. Mas não foi isso que ele fez. Isso me lembra histórias reais de hoje. Porque ao longo da minha trajetória como pastor, me entristece profundamente ouvir histórias de mulheres abusadas. Pior ainda é saber quando esses abusos acontecem dentro da sua própria casa. E acreditem em mim, você só precisa dar um Google para descobrir que a maioria dos abusos acontecem dentro da própria casa. Meninas, mulheres, são abusadas pelos pais. Mulheres são abusadas por maridos. Homens que deveriam cuidar, amar e proteger, destroem. E eu lamento por isso. Me entristece demais saber isso. Quase toda semana nos deparamos com uma história de muita tristeza. Mas eu realmente creio que Deus quer transformar as nossas tragédias em algo glorioso. Eu creio nisso. Eu creio nisso de todo o meu coração. Que Deus quer usar a sua história frágil, indefesa, terrível, do jeito que ela foi, para que o nome do nosso Salvador Jesus Cristo seja honrado e glorificado através da sua história. E eu creio nisso, isso me dá muita esperança, no meio de tanta tristeza. Davi mandou chamar Urias ao palácio.
É interessante que o propósito não era, de jeito nenhum, confessar seu pecado para Urias. Davi chamou Urias porque ele pensou, bem, é muito simples resolver esse problema. Chama Urias, Urias tem uma noite com a sua esposa, ela está grávida de mim. Mas se Urias tiver relações sexuais com a esposa, está tudo tranquilo. Por quê? Porque ele vai voltar para a guerra, ela vai engravidar e ninguém vai saber que esse filho é meu. Então foi isso que Davi fez. Isso está lá no versículo 8 de 2 Samuel 11. Então disse a Urias, Davi falando para Urias, vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Interessante, sabe por que Urias não foi para casa? Ele fala nos versículos seguintes. Ele fala, como que eu, sendo seu soldado, como eu que faço parte do exército de Israel, sei que o exército de Israel está em pleno acampamento, sendo exposto, está com a vida completamente vulnerável, eles podem morrer a qualquer momento. Como que eu, sabendo disso, vou dormir em casa com a minha esposa? Eu não. Imagina Davi ouvindo isso, né? Pensando, eu que devia estar lá. Essa era para ser a minha postura. Davi insiste. Davi tenta embebedar Urias e mesmo assim não adianta. Então o que ele faz? Ele apela. Ele escreve uma carta de próprio punho. E ele entrega essa carta para Urias. Urias iria entregar essa carta para o comandante Joabe. O que estava escrito nessa carta? Davi falou para Joabe, através da carta, que Joabe deveria colocar Urias numa posição onde ele seria morto. É interessante, Urias não fazia ideia de que ele estava levando a própria sentença de morte para o comandante. E olha o que acontece, versículo 26. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Tadinha da Batseba. Ela amava o seu marido. Não existe nenhum relato da Bíblia. Nenhum relato da Bíblia. Não existe relato na Bíblia falando que Batseba precisava se arrepender do que fez. Por isso eu tenho uma grande tendência de acreditar que foi realmente um abuso. Não um estupro, mas provavelmente um abuso. Além do mais, ela ainda teve que lidar com uma gravidez que ela não planejou. Com um homem que não era o dela. E depois soube que seu marido faleceu. E ela chorou pelo luto do marido. No versículo 27, terminado o período de luto, o que Davi fez? Mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma das esposas de Davi e deu à luz um filho, aquele filho. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Interessante, né? Pronto, resolvido. Davi resolveu o problema. Tentou de um jeito, não deu. Urias está morto. Agora, problema resolvido, certo? De jeito nenhum. Por quê? Porque Deus é justo. E nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E também Deus é santo. E olha só que loucura. Deus amava tanto a Davi que não queria que ele vivesse no pecado. Quando eu falei da pessoa certa. Deus amava tanto a Davi que ele não queria que Davi permanecesse com seus pecados encobertos. Gente, o pecado destrói. Até quando a gente acha que o pecado não está fazendo mal a ninguém. O pecado destrói, porque em última instância o pecado é contra Deus. Existe uma ilusão ao acharmos que é possível vivermos em paz num relacionamento com Deus e viver uma vida de pecado. Isso não é possível. Não é possível. Não é possível, não tem como. E apesar de tudo isso, Deus queria restaurar a Davi. E Deus queria transformar aquela tragédia em glória. Para isso, eles teriam que lidar com as consequências do pecado. Vimos então a ascensão, vimos a queda. E agora então teremos que ver e lidar com as consequências. O que Deus fez no capítulo seguinte, capítulo 12. Deus enviou um profeta chamado Natã.
E é interessante porque qual era um dos principais ofícios de um rei? O rei, ele julgava a nação, então o rei era juiz na nação. Então, constantemente, pessoas iam até o palácio, ok? E as pessoas levavam seus problemas ao rei, e o rei deveria julgar aquela situação, aquele problema, o que deveria ser feito a partir da lei. Então, provavelmente, o que Natan fez, ele estava diante de uma audiência pública. Existe uma probabilidade razoável que eles não estivessem sozinhos naquele momento. Até mesmo porque o pecado de Davi vai ser exposto para todo o palácio. Então, provavelmente, eles estavam fazendo isso diante de uma corte, diante de um julgamento. O que Davi não sabia é que ele estava sendo juiz e réu ao mesmo tempo. E aqui, então, estamos diante dessa situação, 2 Samuel 12:1. Então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Natan foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou essa cordeirinha. E ela cresceu com os filhos dele. Aquela cordeirinha comia do seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. E em vez dele matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e matou e a preparou para ser servida ao visitante. Qual foi a reação de Davi? Davi fica indignado com esse caso. E ele então se levanta pronto para dar o julgamento e o veredito e falar sobre as consequências do que deveria ser feito com esse homem miserável. Versículo 5. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Entretanto, a lei não permitia matar ninguém num caso como esse. Então ele dá em seguida a sentença de acordo com a lei. No coração, Davi queria que esse homem fosse condenado à morte. Mas já que não podia, o que ele fez? Cumpriu a lei. Virou e falou: então é o seguinte, deve morrer. Esse homem deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. E chegamos então no versículo 7. Então Natan disse a Davi: você é esse homem, Davi. Eu estou falando de você, cara. Olha o que você fez, Davi. Olha o que você fez. Samuel, ele continua falando então no versículo 7. Então Natan disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel. Olha, imagina Natan falando isso. Olha, assim diz o Senhor: Davi, eu te ungi rei. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa, as mulheres, o reino de Israel e Judá. E se isso não bastasse, Davi, eu teria lhe dado muito mais. Eu teria te dado muito mais. Se você me pedisse, eu te daria, Davi. Versículo 9. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez uma coisa tão horrível? Você assassinou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e roubou. Você roubou a esposa dele, Davi. A gente está na estação da generosidade. E na estação da generosidade, vemos que Davi não foi nada generoso. Pelo contrário, ele foi ganancioso. Na estação da generosidade, vemos que o homem segundo o coração de Deus, o homem que podia abençoar sem reservas, foi capaz de matar para obter uma mulher que ele não tinha. De verdade, o que nos faz pensar que somos melhores do que Davi? Sendo bem sincero mesmo,
Pensar nisso me dá calafrios. Por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele fez. Logo, quando a gente vê que a Bíblia fala sobre um grande potencial dentro de mim para o pecado, eu preciso levar isso muito a sério. Até mesmo homens, segundo o coração de Deus, são capazes de cometer grandes atrocidades na vida. Talvez você pense, não, eu estou bem, estou em paz, estou tranquilo, eu busco a Deus, eu vou na igreja. Nós precisamos estar sempre atentos, sempre. Até mesmo, porque se Davi fez isso, acreditem, igreja, nós somos capazes. Não podemos presumir isso da boca para fora. A gente tem que tomar cuidado com os flertes. A gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com os olhares. A gente tem que tomar cuidado com... Quando a gente fica sozinho, a gente tem que tomar cuidado com muitos detalhes. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja no nosso coração, igreja. A gente tem que tomar cuidado com o que ocupa o nosso pensamento. A Bíblia fala sobre tudo o que você deve guardar, guarde o teu coração. A gente tem que tomar cuidado com o que nós desejamos, o que nós queremos. Se a gente está o tempo inteiro desejando, eu não queria estar casado com essa pessoa. Cuidado! Se a única coisa que você alimenta dentro de você é isso pode ser uma brecha para acontecer um estrago. Cuidado, igreja. Existem pessoas capazes de cometer atrocidades. A começar por essa que está segurando um microfone falando com vocês. Porque se um homem segundo o coração de Deus fez o que fez, eu reconheço que eu preciso tomar muito cuidado. A boa notícia é que não existe pecado que não possa ser perdoado. A boa notícia é que não existe pecado grande demais para o tamanho da misericórdia de Deus. A boa notícia é que Deus é capaz de guardar o nosso coração. A boa notícia é que se alguém aqui caiu de maneira desastrosa, Deus quer te erguer hoje. Deus quer te dar uma nova vida, uma nova esperança, e Deus quer que você saia daqui fortalecido. Essa é a boa notícia. Existe esperança mesmo no meio das tragédias. Deus quer transformar toda tragédia em glória. E agora vem então as consequências. Versículo 10. De agora em diante, olha só quais foram as consequências na vida de Davi por ele ter feito o que fez. Samuel fala, de agora em diante, Davi, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. O que você fez em segredo, Davi, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Depois disso, Davi confessa. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou. Você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Uma vez, uma criança perguntou ao seu pai: papai, como que eu entendo o que é consequências? E o pai falou: filho, consequência, quando você faz uma coisa errada, então tem consequências. Aí ele, não explicou. E o pai tentou e não conseguiu explicar, até que o pai teve uma ideia. Já sei, filho, vem cá. E aí pegou aquela criança, levou aquela criança diante de uma madeira, uma estaca de madeira, pegou pregos e um martelo. E ele começou então a pregar aqueles pregos naquela madeira. Aí ele falou: filho, essa madeira é a nossa vida. Esses pregos são os pecados que a gente comete. Ok? Só que Deus, Ele é capaz de perdoar os nossos pecados e removê-los.
Vamos remover, filho, os pecados? Vamos. E ele começou a tirar os pregos. Já deu para entender onde eu quero chegar, né? Depois que os pregos foram removidos, a madeira ficou lá, com buracos. Foi então que ele falou: filho, isso é consequência. Isso aqui são as consequências. Davi colheu as consequências. Seu filho morreu. O filho que ele teria com Batseba. Agora olha que trágico, pessoal. Um dos filhos dele, Aminon, seguiu o exemplo do pai. E ele falou: se o meu pai pode ter as mulheres que ele quiser, eu também posso. Sabe qual era o problema? O problema é já terrível com qualquer mulher. Mas Aminon desejou a minha irmã. E ele armou para que a sua irmã estivesse sozinho no seu quarto. E ele assim, de maneira clara na Bíblia, estuprou a sua irmã. O outro irmão, filho de Davi, Absalão, ficou enfurecido quando soube e matou o irmão. Consequências. E só mais um detalhe que eu achei muito interessante nas consequências. Absalão se voltou contra o pai. Absalão armou uma maneira de tirar Davi do trono de Israel e sentar no trono no lugar dele. Sabe quem se juntou a Absalão para depor Davi do trono? O pai e o vô de Batseba. Eles eram aliados de Absalão para acabar com Davi. Pecado tem consequências. E a gente é muito ingênuo. Nós somos muito ingênuos de achar que a gente consegue encobrir o pecado. A gente é muito ingênuo. Nós somos muito ingênuos ao deixar de escolher a vontade de Deus para escolher a nossa própria satisfação. Nós somos muito ingênuos quando a gente deixa de escolher o perdão para escolher a nossa própria felicidade. Gente, nós somos muito ingênuos quando fazemos isso. Nós somos muito ingênuos quando a gente não abre o olho para a tentação. Somos muito ingênuos quando a gente acha que é só um flertezinho. Somos muito ingênuos quando a gente não pensa em toda a tragédia que um divórcio pode causar na vida de uma criança. Nós somos muito ingênuos nas consequências de muitas escolhas que a gente faz. A gente sempre tenta ver alguma coisa. Não, veja bem. Nós somos muito ingênuos. E deixamos de perceber que Deus perdoa pecados. Glória a Deus. Ainda bem, a gente vai ver como Deus perdoa pecados. Mas tem consequências. Da ascensão, na vida de Davi, em todos eles ali, nessa situação, depois veio a queda, depois vieram as consequências, para aí sim chegar à redenção. E essa é a melhor parte da mensagem de hoje. Ainda bem, né? Porque está todo mundo, cara, tristaço olhando para mim, tipo, caramba, o que está acontecendo? Onde eu vim parar? Que culto é esse, né? Eu achei que era celebração de Natal, tipo, as crianças aqui cantando, todo mundo em clima de festa, e de repente, mano, que luto, né? Calma, essa é a melhor parte da mensagem. Existe redenção, e é sério, existe mesmo. Porque isso é lindo. E é aqui que eu quero que você se entusiasme junto comigo. Tivemos poucos améns durante 39 minutos de mensagem. Mas daqui para frente, eu queria que você celebrasse comigo a graça do Senhor. Sabe por quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não importa a tragédia que você tenha cometido, Deus é capaz de te perdoar e te restaurar por completo. Ainda que você tenha que lidar com as consequências, Deus é capaz de pegar você e te dar uma vida nova a partir de agora. Porque as coisas velhas ficam para trás. Então o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus transforma sim tragédias em glória. Mas o primeiro passo é confessar o pecado. Enquanto Davi não confessou, não houve redenção. Simples assim.
E Davi deixa isso muito claro no salmo que ele escreveu, no capítulo 32. Olha o versículo 3. Olha o que Davi disse. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, eu gemi o dia inteiro. Gente, é ruim viver no pecado. É ruim viver no pecado. É ruim demais. Versículo 4. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. A gente sabe que o nosso relacionamento com Deus não está bom, sabe? Quando a gente está na prática do pecado e não quer confessar e abandonar, é ruim demais. Aí vem o versículo 5. Finalmente, Davi fala, finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Eu sei que a minha interpretação aqui teve um ar de libertação, mas eu entendo assim mesmo. Parece assim, finalmente, eu confessei a ti. Não escondi nada, falei tudo. E diz comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia. E tu perdoaste toda a minha culpa. Versículo 1. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Como é feliz. Ah, como vale a pena. Aquele cujo pecado é coberto, apagado. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta e cuja consciência é sempre sincera. Talvez você fale, eu não tenho coragem de confessar o meu pecado. Eu não sei como as pessoas vão receber. Eu não sei como as pessoas vão lidar. Acredite em mim. O peso de viver na presença do pecado e não confessar o pecado é muito pior do que o peso de encarar uma pessoa nos olhos e falar, eu sou pecador e preciso de ajuda. Nós precisamos crer nisso, entender isso. E nós precisamos entender também de que forma somos perdoados por Deus. Porque senão eu vou cometer um grande equívoco nessa mensagem. Porque talvez eu não quero que ninguém saia daqui pensando, se eu falar, pronto. Mas olha só o que diz lá em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Primeira coisa, se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, primeira coisa, para, ok? Você quer fazer um favor para você? Eu quero fazer um favor para mim hoje. Cara, eu sou pecador, ok? Eu sou pecador, demais. Eu tenho que lidar com muitas tentações na minha mente, no meu coração, no meu dia a dia. E eu preciso encarar a Deus de maneira real, transparente. Então, para de falar que não é pecador, ou que o pecado não é tão ruim assim, o que você faz não é tão... Mano, então primeira coisa, para de se enganar. E aí vem o versículo 9. Mas, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra justo aqui não combina com o versículo. Eu vou te explicar. Seguinte, se eu te emprestar meu celular, e aí você está andando com meu celular, e de repente você deixa meu celular cair no chão, e ele quebra por inteiro, não sobra nada. Aí você chega diante de mim e fala, Alex, quebrei seu celular, não consegui nem pegar, já era. O que eu falo para você? Tá bom, te perdoo. Certo? Não, pode ser, gente, eu posso perdoar. Tipo, não, você vai cobrar de mim que eu sei. O ponto é exatamente esse. Eu posso até te perdoar. Mas alguém vai ter que assumir o prejuízo. Ok? E esse é o ponto. O ponto é, tá bom, perdoado você tá, querido. Mas e agora? Quem que vai assumir o prejuízo? Eu ou você? Eu te perdoo. Mas alguém vai ter que assumir esse negócio aqui. Ou eu, ou você. Ou meio a meio, ou sei lá. O prejuízo está aí. Como que a gente vai fazer? E é isso que João explica nos versículos seguintes. Quando ele fala que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, ele no capítulo 2, versículo 1, vai falar assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo. Ele é justo, Jesus é justo. Então o que acontece? É isso que a gente precisa entender. Quando a gente peca, Deus não pode simplesmente virar e falar, ai Alex,
esqueci. Pronto, está esquecido, está tudo certo. Não, isso é impunidade. Se Deus for justo, os meus pecados precisam ser castigados. E eu diria, se Deus é justo, precisa ser castigado adequadamente. E é por isso que Jesus é tão importante. É por isso que Jesus muda a história. É por isso que Jesus, compreender isso, muda tudo. Por quê? Porque quando João fala que temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, ele está falando que o nosso advogado, Jesus, ele é justo, ele nunca errou, ele é o único que pode chegar diante de Deus e falar, eu nunca pequei. Jesus é o único que viveu de maneira perfeita aqui nessa terra. Jesus é o único que conseguiu isso. Então esse é o nosso advogado que chega diante de Deus e fala, olha, perdoa o Alex. Mas aí o versículo 2 vai falar como que ele fez isso, como que ele perdoa. Versículo 2, ele é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Queridos, Deus não apenas perdoou Davi. Sabe o que Deus fez? Deus mandou, através da mulher, um homem que morreria no lugar de Davi para que Davi tivesse seus pecados perdoados. Gente, Deus simplesmente não perdoa os nossos pecados, porque alguém tem que arcar com o prejuízo. O que Deus fez? Ele mandou Jesus, o justo, aqui nessa terra, e ele assumiu o nosso prejuízo, o prejuízo do meu e do seu pecado, para que hoje a gente pudesse viver declarados justos diante de Deus, salvos, remidos, como filhos de Deus Altíssimo. Foi isso que Jesus fez. E toda a generosidade que Davi não teve, Deus teve com cada um de nós. Deus enviou o Filho. Viva o Natal! Feliz Natal! Entende? Isso é o Natal. O que é o Natal? É Deus vendo, alguém tem que pagar esse prejuízo. Só que eles não têm vida justa para morrer. Nada que eles façam é capaz de salvá-los. Eu vou enviar Jesus, o meu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E não apenas a vida eterna, a vida transformada. Por causa de Cristo somos perdoados. Por causa de Cristo somos transformados. Por causa de Cristo temos uma nova vida pela fé. Deus quer transformar toda tragédia em glória. Todo pecado que você cometeu, Jesus pagou na cruz. E não existe pecado duro demais, profundo demais, que não possa ser perdoado pela cruz de Jesus. O que você precisa fazer? Confessar. Crer de todo o seu coração. Mas talvez, alguém diga assim, Alex, o problema não é ter que lidar com as consequências do meu pecado. O problema não é ter que lidar com os buracos na madeira que eu causei. Alex, o problema é ter que lidar com as consequências dos pecados que cometeram contra mim. Esse é o problema, Alex. É isso que é difícil. Vou te falar uma coisa. Foi por isso que Batseba e Urias estão aqui nessa genealogia. É por isso que existe grande glória. E é por isso que existe muita esperança. Quando lemos na genealogia que Batseba, a viúva de Urias, está lá. Por quê? Porque foi exatamente o que aconteceu com eles. Você realmente acha que Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo na sua vida, ao longo de toda a sua vida, e Deus não se importa com absolutamente nada? Você realmente acha que todos os abusos cometidos contra você passaram despercebido aos olhos do Senhor? Você acha mesmo? Lá em Romanos, capítulo 12, diz assim: amados, nunca se vinguem. Nunca se vinguem. Por quê?
Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Deus está vendo todas as injustiças cometidas. E um dia Ele vai voltar. Ele vai sentar num trono. E Ele vai julgar todas as pessoas e todas as nações da terra. Deus não está fazendo vista grossa ao que está acontecendo. Versículo 20, pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Percebem? Não somos nós que temos que lutar pela justiça. Deixa que Deus vai fazer a justiça na hora certa. E sabe o que é incrível? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Batseba. Batseba, ela confiou no Senhor. Ela foi a vítima. Ela foi a abusada. Ela que perdeu o marido. Ela que teve que lidar com a perda de um filho por causa da consequência de um pecado que nem era mesmo dela. Mas o que Deus faz com Batseba? Manda um outro filho. Um outro filho. E esse filho vem carregado de grande significado. Diz assim: então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz um filho, a quem Davi chamou de Salomão. Salomão significa pacificador. Depois que Davi confessou seu pecado, provavelmente ele olhou para Salomão e falou: agora eu tenho paz diante de Deus. Mas olha só, Deus foi além. No versículo seguinte, versículo 25, Deus enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que um menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Sabia disso? Que Salomão tinha um outro nome chamado Gedidias? Sabe o que significa? Amado do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa. Podem até ter cometido tragédias contra você, mas Deus é capaz de redimir a sua história e falar: você é meu, você é minha, você é a amada, você é a menina dos meus olhos. E ainda que alguém não tenha cuidado do seu coração, eu te amo e eu vou cuidar. Ainda que alguém tenha feito algo terrível ao seu coração, ainda que você tenha passado por injustiças terríveis, a gente crê que Deus é o Deus de restauração. E aquela mulher chamada Batseba, que foi abusada, que teve que lidar com dores por consequências de pecados que não foram dela, ela foi redimida. E o seu filho Salomão se tornou então herdeiro do trono. Sabe quem sentou à direita de Salomão quando ele sentou no trono? Batseba. Deus honrou aquela mulher e, acima de tudo, o maior presente de Batseba não foi Salomão. O maior presente de Batseba foi ter a certeza de que fazia parte da família do Deus Redentor e Criador de todas as coisas. O maior presente que Batseba poderia receber em vida é a certeza de que o príncipe da paz viria da sua linhagem. Deixa eu te contar uma coisa. Talvez seu pai tenha estragado tudo. Talvez seu pai te tratou mal. Talvez seu marido tenha te tratado mal e você queria ter sido protegida, cuidada, amada. Talvez você tenha estragado tudo. Talvez você se sinta culpado por decisões erradas que você tomou no passado. Isso machuca. Talvez você tenha sofrido injustiças. Talvez você não teve escolha. Você tenha crescido num contexto realmente violento e complicado. Você não queria ter passado pelo que você passou. Deixa eu te contar, a Batseba também não. Mas Deus pegou essa mulher, olhou para o coração dela e falou: eu vou restaurar a sua vida. E através de você, através do seu descendente, eu vou salvar todas as famílias da terra.
A partir de agora, você, Batseba, vai fazer parte da família daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixa eu te contar uma coisa. Você também, que um dia sofreu tragédias na sua vida, tragicamente na sua vida, você pode fazer parte hoje da família do Rei dos Reis. Você hoje pode pertencer a Cristo Jesus. E não existe nada que tenha sido feito contra você que Deus não tenha visto, que Deus não tenha se importado. Porque no Salmo 56, versículo 8, diz assim: conheces bem, Senhor, todas as minhas angústias. Deus sabe todas as suas angústias. Deus viu o que ninguém viu. Deus viu as lágrimas que você chorou sozinho no seu quarto. Deus viu cada momento, cada detalhe. Conheces bem, Senhor, todas as angústias. Recolhes minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste. Cada uma dessas lágrimas estão registradas. Deixa eu te contar uma coisa. Deus se importa. Deus se importa. E Ele enviou o Filho dele para morrer por nós, para que um dia a gente desfrute plenamente da presença dele por toda a eternidade. E aí a gente agora vai ter um Pai perfeito. E você que cometeu pecados, deixa eu te contar uma coisa que um dia mudou completamente a minha vida, a minha visão. Às vezes as pessoas falam assim, né? Imaginem se colocassem num telão todos os seus pecados, como você ficaria? Já ouviu? Eu não sei aqui quem já ouviu isso. Imagina. Aí tem gente que ainda fala assim: imagina quando você chegar diante de Deus. Deus vai colocar uma tela para julgar todas as coisas que... Sabe? Gente, eu não creio nisso. Eu creio... É louco isso. Eu creio num Pai de amor. Eu creio que quando eu chegar diante de Deus, Ele vai estar com mais expectativa para me dar um abraço do que eu dar um abraço nele. É isso que eu creio. Eu creio nisso. Eu creio que Deus é o Pai de amor perfeito. Eu creio nisso. Eu creio num Deus redentivo e transformador, que quer ter um relacionamento comigo e com você hoje. É isso que eu creio. Eu não creio que Deus está com um machado na mão. É lógico que quando a gente peca, o nosso relacionamento com Deus é afetado. Lógico que existem consequências. Mas Deus quer apagar todas as transgressões. Deus quer fazer tudo novo. Porque, sabe, escuta. As histórias complicadas da nossa vida, as tragédias, não definem nossa identidade. Eu e você somos filhos do Rei. Somos filhos de Deus. E agora a nossa identidade é definida por essa genealogia. Batseba agora está entendendo como Deus restaurou a história de Batseba, daquela mulher abusada que jamais seria citada na história. Agora ela faz parte da linhagem do Rei dos Reis. Isso não é diferente para mim e para você. Você pode ter passado por tragédias, mas hoje você pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Pai da criação. Você é irmão de Cristo Jesus, e um dia Ele vai voltar para que todas as coisas sejam restauradas plenamente. E nisso está a nossa esperança e alegria, a certeza de que não haverá mais dores, lágrimas, abusos, traições, não haverá mais luto, não haverá mais nada que a gente tenha que lidar com o pecado. Enquanto esse dia não chega, a gente sabe que Deus está recolhendo cada uma das nossas lágrimas. A referência é Cristo Jesus. Você quer que a sua história seja redimida? Comece a entender como as dores, os sofrimentos da sua vida podem apontar para Cristo. Comece a pensar em como as tragédias que aconteceram com você podem de alguma forma fazer com que o nome de Cristo Jesus seja conhecido, exaltado e elevado. Nós não somos a referência da nossa história. Nossa história não é redimida por aquilo que fazemos. Nossa história é redimida por aquilo que Cristo Jesus fez. E nele está a nossa esperança. Nele está a nossa alegria. Nele está a razão da nossa vida. Eu queria orar nesse momento. Eu queria orar,
Porque eu sei que tem muitas pessoas que passaram por muitas lutas e dores. Nós estamos com o horário um pouquinho avançado, mas eu preciso fazer essa oração. Queria que todos nós fechássemos os nossos olhos. E talvez você tenha se perguntado durante muito tempo na sua vida, onde Deus estava quando isso aconteceu? Eu vou te falar, Deus estava recolhendo cada uma das suas lágrimas num odre, escrevendo cada uma das suas angústias num livro. Deus se importa, Deus redime, Deus restaura, Deus ama, Deus transforma. Deus é capaz de mudar todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Você não é mais definido pelo que aconteceu no seu passado, você é definido pelo que Cristo Jesus fez e por aquilo que te aguarda no futuro glorioso diante dele. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.